Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de santidade. É um assunto muito sério porque infelizmente as pessoas hoje querem estar com Jesus, mas não querem abrir mão do pecado. E isso não é possível. Se você quiser ter Jesus na sua vida, você deve seguir os seus passos. Não basta ser evangélico, não basta dizer que você é cristão, mas não seguir os passos de Cristo. Então eu percebo que muitas pessoas, elas por não tomar essa decisão de renunciar à vida de pecado, elas não desfrutam nem dos prazeres do mundo e nem desfrutam também das promessas de Deus. E isso é terrível, isso é muito ruim. Então o que é a santidade afinal? Quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro de você e ele tem um propósito não somente de te encorajar, de te fortalecer, de capacitar você a caminhar com Deus, mas ele também vai te convencer do pecado. Ou seja, todas as vezes que você fizer algo que desagrada a Deus, que não está na palavra de Deus, você vai se sentir incomodado. E isso vai fazer você querer mudar de vida. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 3 que o Espírito Santo é como se fosse uma semente divina que é colocada dentro do nosso coração para nos santificar. E eu vou ler para você o que está escrito. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Como acabamos de ver, a pessoa que nasceu de novo espiritualmente, ela não pode mais viver na prática do pecado. Não quer dizer que ela nunca mais vai pecar, mas quer dizer que agora ela vai buscar ter uma vida diferente, porque o Espírito Santo vai capacitá-la para fazer isso. Mas muitas vezes nós percebemos que as pessoas, elas abusam da graça, elas não se esforçam para viver em santidade. E por isso eu vou te mostrar 4 coisas que você precisa saber sobre a santidade. Primeiro, santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Muitas vezes nós temos uma ideia errada sobre o que é santidade. Nós achamos que ser santo é você guardar um monte de regras, é você deixar de fazer um monte de coisas. E por isso as pessoas muitas vezes me perguntam, pastor, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo outro? Elas acham que está relacionado ao tamanho do cabelo, ao tamanho da saia, dizem que não pode pintar as unhas, dizem que não pode um monte de coisas. Eu sei que para muitos essas normas, essas regras estão ligadas à santidade, mas eu não acredito que elas sejam suficientes para vencer a ganância, a inveja, a fofoca, aos pecados sexuais. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse que essas coisas de aparência externa, elas não têm poder contra a sensualidade do pecado. E eu vou ler para você o que ele disse. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Segundo, santidade existe sem as manifestações carismáticas. Quando nós vemos uma pessoa orando em línguas, profetizando, uma pessoa que tem um dom de curar, de revelação, logo nós pensamos que ela é uma pessoa de Deus. Mas, em primeiro lugar, nós devemos analisar como é a vida dela. Porque se nós lermos a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, nós vamos perceber que aquela igreja, ela foi a igreja que mais manifestou os dons espirituais, mas ao mesmo tempo foi a igreja mais carnal de todas. É uma igreja que tinha divisão, é uma igreja onde eles exaltavam os homens de Deus, mas não exaltavam a Deus. É uma igreja que tolerava pecados terríveis. Então, antes de você julgar alguém e antes de você achar que você está em santidade, porque você tem algum dom especial, algum dom de Deus, preste atenção em primeiro lugar se você tem vivido em santidade, ou seja, se você tem se afastado do pecado para obedecer a Deus. Terceiro, santidade é um processo. Talvez você está assistindo esse vídeo e você está muito preocupado, porque você olha para a sua vida e você percebe o quanto você ainda tem falhado com Deus. Mas eu quero que você saiba que a santidade é um processo, é a santificação, e ela vai acontecendo à medida que você vai buscando a Deus, orando mais, jejuando, buscando mais na palavra de Deus. Assim Deus vai te transformando por meio do Espírito Santo, e muitas vezes você vai cair, e você deve estar consciente disso. Nós vemos que Pedro, por exemplo, ele caminhou com Jesus por 3 anos, e mesmo assim ele acabou negando a Jesus.
E todas as vezes que você peca, você nega Jesus. Mas se você se arrepender, a palavra de Deus diz que Jesus é fiel e justo para te perdoar. Então não pare nesse processo. Se você estava fazendo algo certo, se você estava caminhando bem, mas algum pecado te atrapalhou no meio da caminhada, não desista da caminhada por causa disso. Pelo contrário, persista, peça para Deus te perdoar e volte e dê a volta por cima. E eu tenho certeza que você vai estar melhor hoje do que você estava ontem. E mesmo que você não esteja do jeito que você gostaria, pode ter certeza, se você já está caminhando com Jesus, você já está melhor do que você já foi um dia. Quarto, santidade é o desejo de todo cristão. Este é um sinal muito claro de que uma pessoa realmente nasceu de novo, de que realmente essa pessoa está com Jesus. É o desejo dela por viver em santidade. Por mais que ela peque, por mais que ela faça algo errado, ela sempre está se arrependendo. E o arrependimento, ele traz mesmo essa tristeza, e é a única tristeza que acompanha o cristão durante todos os anos da vida dele, porque ele nunca vai deixar de se arrepender. É uma pessoa que está sempre querendo se aproximar de Deus, e ele sabe que o pecado é que causa essa divisão, essa separação, e por isso ele vai estar sempre buscando a santidade. Então, se você já tem vivido dessa maneira, é um bom sinal de que você nasceu de novo e de que você já vai viver com Jesus quando você partir dessa terra. Eu espero que você tenha entendido o que é realmente a santidade, que é muito mais do que a aparência externa. Não adianta nada você viver externamente muito bonito, com cara de santo, mas no dia a dia você faz tudo aquilo que o diabo gosta, você não faz a vontade de Deus, e isso não adianta. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu tenho percebido que muitas pessoas estão brincando com Deus, elas estão achando que podem estar com Jesus e estar com o pecado ao mesmo tempo, e não podem. Mas para você que já tem tomado essa decisão de caminhar com Deus, agora você deve buscar a santidade todos os dias, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então isso é algo que deve estar bem forte no seu coração, amém? Se você gostou, inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.